Graças a paz, igreja. Já quero te convidar a estar abrindo lá no livro de Lucas capítulo 11. Deus já começou preparando o nosso coração para falar sobre a oração do Pai Nosso, e é sobre isso que nós vamos falar na noite de hoje. E eu fico com o coração muito grato, porque quando Deus ele faz esse tipo de coisa é porque Ele confirma aquilo que colocou nas minhas mãos e que eu tenho para passar para a igreja no dia de hoje. Então que nós possamos estar abrindo a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11. Eu vou estar lendo Lucas, capítulo 11, do 1 ao 4, e depois eu vou estar indo para o verso 9 ao 13, para que a gente possa estar se adiantando. O ensino de Jesus acerca da oração. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos aos nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Agora no verso 9: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois tudo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amém? Irmãos, nessa noite eu gostaria de falar sobre a oração do Pai Nosso, que é muito bem conhecida aqui no livro de Lucas, capítulo 11. É o assunto, talvez o assunto mais falado. Nós vemos aqui Jesus ensinando aos seus discípulos. E os discípulos em si, eles vieram até Jesus com um questionamento no coração deles de saber como que fazia para orar. Eles até citam João Batista. João Batista é citado na Bíblia como um dos profetas ali que tinha mais poder entre os homens. E uma coisa interessante é que mesmo João Batista, que nós falando de exemplos de homens profetas, uma coisa interessante é que João Batista, mesmo sendo ali dito por Jesus em dado momento, que ele era um dos homens ali, nós conhecemos o ministério de João Batista, inclusive fez o batismo de Jesus, mesmo assim ele precisava da oração do Pai Nosso, a oração verdadeira na vida dele, mesmo ele sendo um homem ali que tinha responsabilidades importantes, que tinha um cargo importante, que fazia coisas importantes na sociedade. Então eu gostaria de pensar com você nessa noite a respeito da oração verdadeira ao Senhor que nós devemos fazer, porque muitas vezes nós no nosso coração, devido talvez ao passar do tempo, talvez muitas vezes falta de conhecimento ou costume, nós deixamos de fazer a oração verdadeira que Jesus aqui está ensinando, uma oração como o próprio Jesus nos ensina, de entregar ao Senhor tudo que nós temos, para que o Senhor faça a sua vontade, para que venha o reino sobre as nossas vidas, para que a gente possa honrar o reino de Deus, para que a gente possa, santificado seja o teu nome, para que a gente possa fazer com que o nome de Deus seja glorificado, seja santificado. E muitas das vezes a gente se perde durante o percurso das nossas vidas e deixa de entender como que a gente faz essa oração verdadeira. O nosso coração para de fazer essa oração verdadeira. A gente começa a ter orações egoístas, orações dos nossos corações com a nossa vontade. Deixa de ser a vontade do Pai e começa a ser a minha vontade. A oração ela começa a ser mais sobre eu do que sobre Deus, do que sobre a vontade de Deus. E Jesus aqui ele está trazendo esse ensinamento sobre a oração verdadeira, a oração que conecta ao Pai. E nós sabemos que a oração ela é o principal conectivo ao Pai, e que para nós se conectarmos ao Pai nós precisamos de Jesus. Sem Jesus nós não somos capazes de se achegar ao Pai. Então nós sabemos que a oração ela traz um relacionamento para com Deus. A gente se desenvolve ao passo que a gente começa a orar, que a gente passa a conversar com Deus, ela naturalmente nos conecta aos propósitos de Deus, nos alinha aos propósitos de Deus, mas é muito mais importante do que isso, é nós nos posicionarmos, é nós nos alinharmos de acordo com os propósitos de Deus. Porque o que acontece é que muitas vezes a gente deixa de se alinhar com os propósitos de Deus.
a gente passa a se alinhar com as nossas vontades, com os nossos propósitos, com aquilo que muitas vezes eu oro e eu leio na Bíblia, eu vejo, e às vezes é até algo que desagrada a Deus, e eu tento justificar ali falando que eu orei a Deus e que Deus confirmou isso. Muitas vezes acontece isso. A gente quer muito fazer alguma coisa, quer que alguma coisa aconteça muito, a gente ora a Deus, e na nossa própria mente a gente manipula ali a vontade de Deus, a gente manipula a vontade de Deus, e faz aquela coisa que não era para ser feita, e dá errado, e a gente coloca a culpa em Deus, como se a culpa tinha sido de Deus. Ou seja, é uma oração que não é uma oração verdadeira, é uma oração minha, egocêntrica. Foi aquilo que eu penso, aquilo que eu quero. E por isso nós somos frustrados muitas vezes nas nossas orações. Muitas pessoas questionam por que Deus não me ouve, por que eu tenho orado tanto e Deus não tem me respondido. Talvez falta um pouquinho assim, talvez falta um posicionamento, talvez falta uma palavra que eu preciso ajustar ali, talvez falta total entendimento também. Porque Jesus, durante todas as parábolas que ele traz, ele sempre traz essa dinâmica do menor para o maior. Aqui a gente lendo, nós conseguimos já ver isso. Ele fala assim, imagina o pai ali com o seu filho, ou até aqueles homens que são maus, eles vão lá e presenteiam os seus filhos, eles ajudam os seus filhos, quem dirá o nosso pai? Então Jesus ele sempre usa essa dinâmica do menor, do mais pequeno, para o maior, de maior complexidade. Ele sempre usa essa comparação para dizer que se aqueles que são menores, se aqueles que têm menos poder, eles fazem as coisas boas, Deus fará muito mais. Deus não é nem uma questão da gente duvidar. Deus com certeza fará coisas muito maiores, coisas muito melhores. Então nós precisamos entender que a oração ela é essa chave para a nossa conexão com Deus, desde que seja feita da forma correta. Então nessa noite nós vamos explorar as consequências, muitas vezes, das nossas orações com falta da palavra verdadeira de Deus nos nossos corações, com falta do posicionamento. Primeiro é preciso nós entendermos que a oração de Jesus, e aqui nós trazemos como tema principal dessa noite, o que a oração de Jesus nos revela, o que a oração de Jesus nos ensina, a oração do Pai Nosso. A oração de Jesus, ela nos revela que orar é algo vital a todos nós. E independe de quem nós somos, do cargo que nós temos, daquilo que nós fazemos aí pela sociedade, como nós começamos falando aqui, oração ela é vital para as nossas vidas. Todo homem, toda mulher, todo ser criado por Deus, ele deve orar, é vital, faz parte da nossa vida. Se nós não orarmos, nós somos seres mortos. O ser humano, desde o Éden, do jardim do Éden ao Gênesis, ele já se conectava com Deus todos os dias na sua fonte. E nós devemos assim ser, conectar todos os dias à fonte. A oração é a nossa conexão com a fonte, com Deus todos os dias. E aqui se nós avaliarmos o texto, primeiro olhando ali para os discípulos, se nós formos ver, os discípulos eles eram profetas ali, estavam sendo preparados ali durante o ministério de Jesus. E se nós formos ver e pensar, aqueles discípulos, eles poderiam pedir outra coisa para Jesus. É que eles iniciaram falando que gostariam de orar igual como João Batista orava, pedindo para Jesus. Mas eles podiam pedir diversas outras coisas a Jesus. A como fazer sinais ou outros tipos, a como pregar, por exemplo. Mas eles vieram com esse pedido muito específico, um pedido de como orar. Por quê? Porque a oração é a chave, é a base para tudo. É a chave para nós começarmos a nossa ação. Já chama oração. Primeiro nós oramos, depois nós tomamos uma ação. Então, antes de uma decisão, sempre nós devemos orar. Sempre nós devemos aprender a orar, a falar com Deus, para que nós possamos tomar um posicionamento. E da parte dos discípulos é a mesma coisa. Eles queriam aprender a orar da forma correta, para que eles pudessem se conectar a Deus, e quando fossem tomar alguma atitude, quando fossem fazer algo, eles assim tomassem a atitude da forma correta, porque eles estavam sendo orientados por Deus. Então os discípulos, mesmo ali tendo certo cargo na sociedade, também, mesmo ali sendo
parte do ministério de Jesus, eles buscavam orar, porque orar é algo vital para as nossas vidas. Nós precisamos da conexão com Deus. O que nós devemos entender é que orar é a conexão com Deus. Se nós perdemos a conexão com Deus, nós estamos distante dele. E se nós estamos distante dele, nós estamos mortos, sem propósito, sem vida, sem nada à frente. Nada nos distancia de uma inteligência artificial, um robô, algo programado, uma vida contínua de ciclos que se repetem e eu não evoluo. Então esses discípulos, eles eram capazes até de realizar milagres. A palavra de Deus fala tranquilamente que esses discípulos, eles realizaram alguns milagres. E se nós voltarmos ali em Lucas 10, vai falar que Jesus estava enviando ali mais discípulos ao mundo, estava ensinando aqueles discípulos, encorajando, falando para eles não desanimar, para eles ir. E se nós irmos também à frente, Jesus vai falar também da questão da oração em si, em relação à preocupação com as coisas, os problemas, com as coisas, as necessidades que a gente tem durante os dias. Mas aqueles discípulos, aqui eu quero destacar, aqueles discípulos mesmo realizando milagres, eles buscavam aprender a oração. Eles buscavam aprender a oração. Eles tinham poder ali, dado por Jesus, porque Jesus tinha dado autoridade a eles para realizar milagres, mas mesmo assim eles buscavam orar. Então nós percebemos que mais importante do que realizar milagres, realizar sinais, falar em línguas, ter certos dons, mais importante do que isso é ter uma vida de oração com Deus. Muito mais importante do que isso. O principal ministério das nossas vidas é a oração com Deus, é conversar com Deus. O pastor Júnior tem falado que Deus, ele não só nos escuta, mas ele nos vê quando a gente entra no nosso quarto. Ele está nos enxergando. Talvez eu não tenha nem força para falar num dia difícil, mas só o fato de eu ir até o quarto e começar a orar, Deus, ele me enxerga de lá. Ele me escuta em pensamento. Ele está conosco. E agora, se nós formos para o outro lado, um exemplo, o maior exemplo de um homem de oração na Bíblia que nós vemos é o próprio Jesus. E por isso que os discípulos foram até ele, porque ele era o mestre, ele sabe como que era uma oração, como devia ser feito. Jesus é conhecido por o homem que orou sempre que precisava tomar uma decisão. Era um homem que estava em constante oração durante o seu ministério aqui na terra. Então Jesus, ele partia do pressuposto que sempre que nós fôssemos tomar alguma ação, como nós estamos falando, nós devíamos falar com Deus. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, em todo o seu ministério ele foi um homem de oração. Mesmo ele sendo perfeito, mesmo ele tendo conhecimento de tudo o que aconteceria, olha que coisa legal, Jesus, ele tinha conhecimento de tudo que poderia acontecer, de todo o propósito, de tudo que ele ia sofrer, mas mesmo assim ele orava. Desde os milagres que a gente vê na Bíblia, milagre do pão, os peixes, entre outros milagres, andar sobre as águas, ele já sabia que tudo isso ia acontecer, mas mesmo assim, durante esse percurso ele orava, mesmo sabendo o que poderia acontecer, o que já iria acontecer, ele já tinha visão disso. Mas mesmo assim ele orava. Então Jesus é o nosso maior exemplo de oração. Jesus era um homem de oração. E aqui só para que a gente possa entender alguns fatos aqui que a Bíblia nos expõe. Jesus, ele orou no seu batismo em Lucas 3:21. Antes de escolher ali os 12 apóstolos, ele também orou. Quando as multidões estavam ali ao redor dele e aumentaram, ele também orou. Antes dele pedir aos 12 apóstolos que fizessem a sua confissão de fé, ele orou também. E durante a sua transfiguração, ele também orou. E se nós formos também aqui, se nós formos olhar durante a crucificação, durante a passagem dele, quase perto da morte dele, ele também ora ao Pai, entregando o Espírito dele. Então nós vemos que Jesus é um homem de oração. É um homem que entende que ele precisava do Pai para que ele pudesse seguir com a vida dele, para que ele pudesse seguir com o propósito dele. E aqui eu quero trazer um exemplo negativo para as nossas vidas, para que a gente possa aprender. Um exemplo que nós não devemos seguir e que a própria Bíblia nos expõe, para que a gente possa
refletir. E talvez isso aconteça hoje nas nossas vidas. E esse exemplo é o rei Asa. Se nós formos olhar a história do rei Asa, ele foi um rei que teve um reinado. Deus fala que ele teve os 10 primeiros anos do reinado dele foram um reinado de paz. Aí você vai me perguntar, por que foi um reinado de paz? Você está falando que foi algo ruim? Se foi um reinado de paz? Durante os 10 primeiros anos do reinado do rei Asa, ele buscou ao Senhor e orou ao Senhor, obedecendo os mandamentos e aquilo que o Senhor determinava. Só que aí tem um detalhe: a partir do momento que esse rei ele parou de buscar ao Senhor continuamente e buscar a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus, a palavra de Deus vai falar que tudo começou a dar errado. E uma atitude que o rei Asa tomou, isso faz nos refletir também sobre as nossas vidas, que foi de recorrer aos homens e não recorrer a Deus, durante um período ali que ele estava passando difícil de guerra, como também ao saquear os tesouros do templo de Deus, uma atitude fez com que tudo desse errado. Um posicionamento, uma falta de oração, uma falta de conexão com Deus. E aí a palavra de Deus vai falar que a partir desse dia, Deus ficou enfurecido com a vida dele, e nos últimos dias da vida dele, ele ficou doente. A palavra de Deus chega até a falar que ele caiu entre os pés, e teve uma vida terrível, por não acreditar no Senhor, que o Senhor poderia tirá-lo ali daquela situação, daquele problema que ele estava inserido, por não ter confiado, por não ter orado. Ele viu a vida dele sendo ceifada, como também o seu reinado. E da mesma forma nas nossas vidas. Talvez a gente tenha até um bom começo. A gente começa bem, a gente ora, a gente busca o Senhor lá no começo. Aí a gente começa a caminhar na vida, começa a ter os problemas na nossa vida. Talvez a gente muitas vezes começa a parar de conversar com Deus, a desanimar, a falar, Deus não vai me ajudar não, isso tudo de ruim está acontecendo na minha vida. Eu perdi dinheiro, eu perdi um ente familiar. E talvez a gente comece a agir como o rei Asa, a recorrer a homens para resolver os nossos problemas. A palavra de Deus diz que maldito é aquele que confia no homem. Então sempre que nós tivermos a oportunidade, busque a Deus independente da ocasião. Ore, orar é vital. Busque a Deus independente de quem você seja, do seu cargo, da sua importância. Outro homem que nós podemos citar, o rei Davi, foi dito como um homem segundo o coração de Deus. Um homem que sempre estava buscando, apesar dos seus erros, sempre buscava a Deus continuamente. O segredo para nós termos uma vida abençoada é buscarmos a Deus, é estarmos na presença de Deus. E esse é o segredo. Muita gente pergunta o segredo da felicidade. Esse é o segredo da felicidade. É nós buscarmos a Deus, orarmos, estarmos na presença dEle. Esse é o segredo da felicidade. A oração de Jesus, ela nos revela que nós precisamos ter uma oração verdadeira. E aqui nós vamos falar novamente sobre a oração. Porque existe dois tipos de oração. Existe a oração verdadeira, que é a que Jesus está aqui ensinando. E existe a oração sobre aquilo que eu quero, sobre aquilo que eu acho que Deus quer. É totalmente diferente. A oração verdadeira é a oração que está pautada na Bíblia. E muitas pessoas acham que a palavra de Deus, ela se desvincula da oração, quando é muito pelo contrário. A sua oração, ela deve estar alinhada com a palavra de Deus. Se a sua oração ela não está conforme a palavra de Deus diz, se você está tentando fazer alguma coisa que não está na palavra de Deus, a sua oração não vai ser atendida por Deus. Então ela não é uma oração verdadeira. E qual que é o ponto-chave daqui? E aqui se nós formos pegar versículo 2, versículo 2 ao 4 de Lucas 11, Jesus vai falar assim que eles dizem, quando vocês orarem, diga, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Qual que é a diferença dessa oração para uma oração
egoísta que eu faço no meu coração, que eu acho que está desvinculado ali da palavra de Deus. A diferença é que se nós formos ler aqui, primeiro está falando, você vai chamar Deus de Pai, primeiro, que Jesus está falando, você vai reconhecer que Deus é o teu Pai. Segundo, santificado seja o teu nome, você está já garantindo que as suas ações vão ser para santificar o nome de Deus. Terceiro, você vai pedir para que Deus, Ele te supra os recursos necessários para a sua vida, não aquilo que você quer. O que são os recursos necessários? O ar, a água, talvez ali aquelas coisas mais simples, o alimento, o andar. Deus já vai estar suprindo tudo isso. Jesus vai falar mais à frente para não andeis ansioso por coisa alguma, pois o Senhor vai estar suprindo tudo que é necessário. Então é sobre isso que Jesus está falando, dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. E aqui, se nós formos lembrar de uma passagem, que Jesus lá no Antigo Testamento fala, lá na época do povo no deserto, ele falava para que o povo não fosse buscar o alimento, porque se eles buscassem, o alimento seria estragado. A mesma coisa você visualiza aqui. Jesus está falando, dá-nos a cada dia o pão cotidiano. Ele não está falando para você ajuntar o pão para que você tenha no outro dia. É sobre confiança. Aqui Jesus está falando para que você confie, porque a cada dia Jesus vai prover o pão na sua casa. Não é para eu orar, para eu ajuntar riquezas, para eu ajuntar o pão. Claro, é importante a gente ajuntar ali, financeiramente a gente melhorar. Mas mais importante do que isso é a gente ter confiança em Deus. É confiar que a cada dia Ele vai prover o pão, como o povo que era naquela época teimoso, por isso que Deus fez isso. Porque Ele já sabia no coração dele que aquele povo, da mesma forma, de qualquer forma que ele falasse ou não, aquele povo ia juntar, porque não confiavam em Deus, claramente. Quantas vezes nós não somos assim? Deus está falando para a gente fazer as coisas de forma tão simples, para a gente somente confiar, e a gente continua ajuntando ali o pão, ajuntando os recursos, segurando ali com medo de não acontecer. Quantas vezes não é assim? Então a oração verdadeira é a gente depositar em Deus a confiança que é devida a Deus. É insubstituível. É confiar quando você falar que para Deus dar o pão de cada dia, é confiar mesmo. Sabendo que na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, assim vai. Deus vai prover o pão a cada dia. Deus vai prover o recurso na sua casa. Deus vai prover o trabalho. Deus vai prover a roupa. Deus vai prover o carro, a casa, se for necessário. Ele vai prover o que for necessário. A oração verdadeira de Deus, ela não se trata daquilo que eu quero, mas sim do que eu preciso. É a mesma coisa quando a gente estuda e a gente vê no final que o que a gente precisa muitas vezes a gente quer ouvir o que a gente quer. Mas o que de fato nós precisamos é ouvir o que Deus tem para nos falar. É disso que a gente precisa. Então você percebe que é uma vida em que você diminui e Deus Ele aumenta sobre as nossas vidas. Isso é dito por João Batista, é necessário que eu diminua para que Ele cresça. Então é importante isso. Uma oração verdadeira é uma oração em que eu diminuo e que Deus cresça sobre a minha vida. Você percebe do início ao fim que é sempre sobre isso. Não é sobre eu, é sobre Deus. E se nós formos continuando aqui, Deus vai falar para perdoar os nossos pecados, não nos deixar cair em tentação. Tudo isso é sobre Deus, sobre a vontade de Deus. É sobre eu reconhecer que eu sou pecador. É sobre eu reconhecer que eu posso cair numa tentação. Aqui a palavra de Deus já está falando. Que eu não sou santo, mas que eu busco ser santo a cada dia. Que eu busco ser uma pessoa melhor a cada dia. Então a oração verdadeira, ela traz consigo a responsabilidade de nós honrarmos o reino de Deus e fazer a vontade de Deus. A oração verdadeira, ela consiste em nós pedirmos para que Deus use-nos como flecha nas suas mãos para fazer aquilo que é necessário. Não aquilo que a gente quer, aquilo que é necessário para o teu reino, para que o reino de Deus se expanda, para que o reino de Deus cresça. Ah, mas cresça onde? Dentro de mim e fora também.
para a vida das pessoas, profetizando, falando de Deus, abençoando. E qual que é o problema disso? Nós oramos e pedimos mal a Deus, já ouviu falar disso? A própria palavra de Deus fala que a gente pede mal. Muitas vezes a gente pede mal a Deus. Mal no sentido de não saber pedir, a gente não sabe nem o que está pedindo. Às vezes a gente ora por orar no cotidiano. Às vezes a gente até cronometra o tempo que está conversando com Deus. Isso aqui é 5 minutos, eu tenho 5 minutos para conversar com Deus. E a gente não sabe nem o que a gente está pedindo. Às vezes a gente está orando, já dorme ali por ali mesmo e nem sabe o que estava falando mais. Mas e aí, como é que fica? Esse é o problema de hoje. E eu e você, nós não estamos isentos disso. O importante é a gente corrigir, nós estamos aqui para corrigir, para ser pessoas melhores. Deus está aqui para nos alertar disso. E o que acontece? Nós começamos a separar. Quando a gente começa a ter esse hábito de orar por orar, pedir mal, a gente começa a falar mais da nossa vontade ali, a gente começa a separar a palavra de Deus das nossas orações. E o que isso resulta? Uma manipulação da vontade de Deus, como nós começamos falando. A gente começa a manipular, né? O irmão fala, mas você vai conquistar tal coisa. E tem muitas igrejas que fazem isso também. Eu orei a Deus, eu tenho fé e acredito, Deus já profetizou sobre a minha vida que eu vou ganhar o carro do ano. Deus não falou nada disso. Então nós começamos a manipular a vontade de Deus. E isso é grave, porque a gente começa a não viver mais o nosso propósito, que é o propósito de Deus, mas sim aquilo que a gente quer. A gente está escolhendo, a gente está achando na nossa inocência que está manipulando a Deus. Mas na verdade, se a gente for parar para pensar ao final de tudo, a gente só vai estar correndo em círculos. E não vamos chegar a lugar nenhum. Então a oração verdadeira, ela sempre será acompanhada da palavra de Deus. Desconfie quando uma oração ela deixar de estar respaldada na palavra de Deus. A vontade de Deus está nas suas escrituras e a sua oração deve ser tal como. Então, talvez você esteja se perguntando, então Carlos, como é que eu faço? O que seria essa oração verdadeira? E aqui eu vou te falar como que você faz. Uma oração verdadeira é aquela que você ora pedindo para suprir as nossas necessidades, como nós falamos, não a nossa ganância, no dia de hoje, que Deus nos perdoe pelo aquilo que nós temos feito, que nós somos seres maus, na sua essência, e que Deus nos dirija para a sua vontade. Você percebeu que a gente já abordou essas 3 coisas, mas aqui eu estou trazendo novamente para que você possa colocar na sua vida. Esses 3 pedidos, você nota que Deus está se preocupando nas 3 esferas da sua vida: material e física, a perfeição moral e espiritual e proteção na orientação. Se nós orarmos dessa maneira, a gente pode ter a certeza absoluta. Quando a gente ora baseado na palavra de Deus, a gente pode ter a certeza que Deus vai nos responder, que Deus vai atender aquilo que nós estamos falando. É simples. A oração de Jesus, ela nos revela que é preciso persistência e posicionamento diante de uma oração. Porque não adianta de nada eu orar infinitas vezes se eu não tomo um posicionamento diferente. Aqui eu quero chamar a atenção, por exemplo, de Ana. O pastor Júnior fala bastante sobre Ana. Ana orava incessantemente para que tivesse um filho. Só que num determinado momento ela tomou um posicionamento ali, diferente daquele que ela estava tomando, entregando o filho que ela iria ter ao Senhor. Ao passo que ela tomou esse posicionamento, e agora você lembre novamente, para fazer a vontade de Deus, quando ela entregou o filho, o futuro filho que ela iria ter a Deus, para fazer a vontade de Deus, Deus concedeu o filho a ela. Então é tudo uma questão de posicionamento nas nossas vidas. As nossas orações precisam de um posicionamento. Por isso que já chama oração. Eu preciso orar e logo após ter uma ação. O que acontece é que a gente ora e ora e ora incessantemente, como se fosse uma conversa, um diálogo, e a gente não age para tal como a gente ora. A gente sai fervorosamente orando,
Mas quando a gente termina a nossa oração, a gente já começa a duvidar nos primeiros pensamentos ali. Isso aí não vai acontecer não. Eu não sou capaz disso aí não. Mas será que Deus vai fazer isso aí mesmo? Então a gente duvida e não toma o posicionamento. E com certeza é esse posicionamento, esse dedo aqui que falta para que você acesse aquilo que Deus tem para a sua vida. Essa é a oração verdadeira. A oração verdadeira, ela é uma oração de posicionamento. Uma oração de entrega. Quando você faz uma oração de entrega, Deus ele vai te ouvir e vai te conceder aquilo que você está pedindo, porque você já está trazendo à existência aquilo que não existe e também está entregando a Deus para que Ele faça a vontade dEle. Ele utiliza aquele recurso que você está pedindo para fazer a vontade dEle. Você não é egoísta a ponto de querer reter isso para você, porque se Deus te pedisse de volta, você devolveria. É a mesma situação com Abraão, quando Deus pediu o filho de volta. É a mesma situação. Então é uma oração verdadeira, que não tem ganância, que você toma um posicionamento, que você entrega. É uma oração de entrega realmente para Deus. E isso a gente consegue ver no versículo 5, que nós passamos de forma mais rápida. Jesus vai falar sobre o vizinho. Ele vai contar uma parábola dos vizinhos, do versículo 5 a 8, falando que um vizinho precisava de um recurso, de um alimento. Ele foi, bateu a porta do outro vizinho, e aí o vizinho abriu, falou que já estava deitado, os filhos já estavam deitados, e aí no pensamento dele, ele falou: não vou ajudar não, não vou ajudar não. Só que aí Jesus enfatiza, bem no finalzinho lá, ele vai falar assim que mesmo depois dele estar ali deitado e tudo mais, Jesus vai enfatizar o seguinte, que aquele homem, ele foi insistente, ele continuou batendo a porta. E o principal, ele vai falar que o homem vai ajudar aquele outro vizinho, não por causa dele ser amigo. A Bíblia fala que eles eram amigos, vizinhos amigos. Mas aí a Bíblia enfatiza que ele ia ajudar aquele homem não porque eles eram amigos, mas sim pela persistência. Então o posicionamento, ele vem de uma persistência. Eles andam juntos ali. É uma persistência de oração. Aquele homem, da mesma forma que ele tinha aquela persistência, que ele continuou batendo, e eu fui pesquisar, é um costume do povo oriental de fazer isso. É até um desrespeito se você não atender aquela pessoa, aquele vizinho que precisa. Então Jesus ele enfatiza essa questão da insistência, da persistência, de você no final tomar um posicionamento. O posicionamento é sobre isso. Porque no primeiro chance ali, aquele homem poderia falar: ele não vai me dar mesmo, eu vou embora. Da mesma forma não é nas nossas vidas. Talvez a gente está pedindo algo a Deus e Deus ainda não respondeu porque a gente não tomou o posicionamento e a gente não está sendo persistente o suficiente. O quanto você quer isso? Será que é na primeira oportunidade eu já largo, ou será que depois de um tempo ainda vou querer? Então é sobre persistência. Será há quanto tempo Deus está olhando isso? Há quanto tempo você está orando por isso? Há quanto tempo você quer isso? Há quanto tempo você está tomando esse posicionamento? Deus está vendo isso. Então é sobre isso, sobre persistência, sobre posicionamento. Só que uma coisa importante é que nós devemos entender que Deus ele é diferente também, e aqui a gente estudando Lucas 18, 1 a 8, se nós formos ver, o amigo, a porta, ele teve que continuar batendo, não teve? Mas Deus, na primeira batida de porta que você der, Ele vai te ouvir pelo menos. Deus ele vai te ouvir. Mesmo que você esteja ali desalinhado ali, Ele vai te ouvir. Deus está sempre pronto, disposto, feliz. E sempre vai se agradar de estar ajudando os seus filhos. Ele vai te ensinar a fazer oração verdadeira. Então a persistência na oração, ela não é uma tentativa de fazer Deus mudar de ideia, mas sim para que Deus faça a sua vontade, como a oração do Pai Nosso diz. E que o seu nome seja santificado.
Quando nós oramos, o nome de Deus, ele está em jogo, a reputação de Deus está em jogo. E nós precisamos zelar com isso. A maneira que Deus cuida das nossas vidas serve de testemunho para o mundo, para as pessoas. Ao passo que eu clamo a Deus e Ele me atende, isso serve de testemunho para que outras pessoas possam ser transformadas. As pessoas veem, enxergam os milagres que Deus fez sobre a minha vida. Então a oração verdadeira, ela tem essa característica. Ela vai servir de testemunho para outras pessoas, porque Deus vai fazer a vontade dele e vai transformar a vida também de outras pessoas por meio da sua. E por fim, a oração de Jesus nos revela que não devemos orar somente quando algo ruim surge nas nossas vidas, mas sim em toda circunstância. Muitas vezes a gente deixa para conversar com Deus, para orar a Deus somente quando as coisas ruins estão acontecendo, somente quando tudo está desabando. Não é verdade? A gente só deixa para conversar com Deus quando está tudo dando errado. Mas a oração de Jesus aqui está dizendo que a gente tem que orar todos os dias. Isso é dito no versículo 9 ao versículo 13. Se a gente for observar bem, os tempos ali dos verbos da passagem, olha que coisa interessante. Os tempos verbais sempre vai ter algo específico. Jesus vai falar assim: pedir, quer dizer que continue pedindo. Buscai, continue buscando. Batei, continue batendo. Então a própria palavra de Deus, ela revela implicitamente aqui, não de forma clara, mas com uma interpretação, você consegue entender que a palavra de Deus está falando para que você continue de forma contínua, pedindo, batendo a porta, buscando a Deus continuamente. Não é quando eu estou doente, quando eu estou passando por algum problema, quando as coisas estão dando errado. A oração verdadeira é a oração que busca a Deus e se reconecta à fonte todos os dias. Nós não podemos deixar de procurar a Deus. Não procure a Deus só quando surgem emergências, mas mantenha-se constante em comunhão com o Pai. Isso nós vemos lá em Jó. Jó buscava o tempo todo, buscar permanecer na presença de Deus. Ele sempre tentava se purificar os seus filhos. Isso é buscar diariamente, o exemplo de Jó. Buscar todos os dias se purificar e permanecer na palavra de Deus, na presença de Deus. E aqui eu quero encerrar falando com você, e Jesus fala a mesma coisa. Se um pai humano dá o que é melhor para os seus filhos, certamente o Pai Celeste fará ainda mais pelos seus filhos, e isso inclui as coisas boas do Espírito Santo. Se um pai que pode ser mau, que é falho, ele pode fazer coisas boas, quanto mais o nosso Pai. Quantas bênçãos Deus não tem sobre a sua vida. Basta a gente orar da forma correta, basta a gente buscar a Deus. E aqui eu quero recapitular com você algumas atitudes que nós devemos tomar para que isso possa se tornar algo cotidiano nas nossas vidas. Primeiro, tenha uma vida de oração como prioridade, independente de quem você seja ou o que você faça. Segundo, ore verdadeiramente pedindo para que Deus supra nossas necessidades e não a nossa ganância. No dia de hoje, que Ele nos perdoe pelo que fizemos ontem e que nos dirija para o futuro. Terceiro, seja persistente e persevere ao orar para Deus. Não desista e não tenha medo. Deus sabe o que é melhor para os seus filhos. E último, não deixe para orar e falar com Deus apenas quando estiver com algum problema ou necessidade. Fale com o Pai todos os dias e em todas as circunstâncias. Não esqueça, faça a oração verdadeira ao Pai todos os dias. Não se esqueça de se reconectar a Deus todos os dias, porque Ele de portas abertas estará disponível para que possa nos ouvir. Amém? Vamos nos colocar de pé, eu quero estar orando para nós estarmos encerrando. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite.
Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Desde a abertura nós vemos o cuidado que o Senhor começou falando aqui por meio das suas canções, ó Deus, falando da sua oração do Pai Nosso, e na tua palavra o Senhor falou conosco sobre como é orar verdadeiramente, ó Deus, e nós agradecemos por esse cuidado. Nós vemos que o Senhor tem cuidado da sua igreja e os seus filhos, ó Deus. Então nós pedimos ao que o Senhor, ó Deus, como a oração aqui, eu quero fazer a oração, ó Deus, que o Senhor nos ensinou. Venha, ó Deus, a fazer o teu reino sobre as nossas vidas. Venha fazer a tua vontade sobre as nossas vidas, ó Deus. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados, ó Deus. Perdoa, ó Deus, os nossos erros, ó Deus. Que as nossas orações não sejam sobre as nossas ganâncias, sobre os nossos desejos, ó Deus. Que nós possamos honrar o teu reino, ó Deus. Santificado seja o teu nome, ó Deus, sobre as nossas vidas, ó Deus, sobre todos os lugares, ó Deus. Nos dê, ó Deus, o pão de cada dia, ó Deus, esteja trazendo, ó Deus, a cada dia o pão, esteja suprindo todos os recursos que nós estamos precisando, ó Deus, daquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos, ó Deus. E nós entregamos, ó Deus, a nossa vida ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor esteja, ó Pai, sempre com perdão dos nossos pecados, sempre com o Senhor nos resguardando, nos protegendo, sempre que o Senhor nos livre das tentações, ó Deus, e que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, ó Deus, que nós não saiamos daqui, ó Deus, com a cabeça vazia, mas sim cheia da Tua Palavra, e que nós venhamos a colocar em prática, não sejamos hipócritas, a orar e não tomar nenhuma atitude que precisa tomar, ó Deus. É o que eu te peço nessa noite, ó Deus, e já te agradeço no nome do Senhor Jesus. Obrigado por essa noite, ó Deus, agradável a ouvir a Tua Palavra, ó Deus. Obrigado pela vida de cada irmão que aqui esteve, de cada irmão que nos assistiu, ó Deus. Nós te agradecemos, obrigado pelos recursos, obrigado por tudo, ó Deus. É o que eu te peço no nome do teu filho Jesus. Amém e amém. Nós nos vemos no domingo, no culto da família, às 7h30. Tem trabalho dos jovens no sábado? Não? Então nós nos vemos no domingo, no culto da família, tem ceia do Senhor, o pastor já reforçou isso. Domingo nós vamos ter a ceia do Senhor, vai ter também a festa da irmã Cidinha. Então que você venha participar, é importante. Além de orar, é importante a gente participar também em comunhão com a igreja. Amém? Que Deus abençoe, você possa ir em paz. Deus abençoe o resto de semana.